Olá, tripulantes do Pode Voar, sejam muito bem-vindos para mais um episódio incrível de hoje. E eu não tô sozinho, estou aqui com Gabriel, Avi e Andréia do Uma Vida Voando. Sejam muito bem-vindos. Um prazer fazer parte desse projeto. Estou extremamente curioso pra gente saber mais sobre o nosso convidado de hoje, ao lado de Andréia maravilhosa. Muito obrigada, gente. Que honra estar aqui com vocês. E mais um convidado, né, pra falar e muito sobre aviação. Meu Deus do céu. Gente, lá vem história. Lá vem história. E onde tem aviação, tem história. Profunda, real e humana. Não é verdade? Sempre. Hoje no nosso episódio eu tô recebendo um grande amigo, incrível, maravilhoso, um comissário 5 estrelas. Seja muito bem-vindo, Nielson Costa, o Nil Costa. Que chique essa apresentação. É isso aí. Merece. Muito merecida, viu? Sim. Amigo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite incrível, né? Você como um comissário ativo no Brasil já tá aí um tempo voando pelos céus do mundo, na verdade. E conta pra gente de onde tudo surgiu, essa paixão de querer ser um comissário de bordo. Ai, amigo, foi do nada também. Eu acho que é um padrão que a gente encontra na aviação, é isso, né? A gente meio que se encontra do nada nesse meio. Alguns já nascem com essa predisposição por família e tudo mais, outros vêm aqui e tem aquele estalo e é isso que eu quero pra vida. E comigo foi assim. Eu era universitário de Direito na época. Não. Sim, eu era Nossa. universitário de Direito. Só que não era bem a minha praia, digamos assim, né? Eu fui muito na influência de família e tudo mais. E acabou que num certo momento eu tive a oportunidade de conhecer um amigo que trabalhava na Avianca Brasil, da época. E ele me deu essa oportunidade de fazer um processo seletivo na Avianca. Legal. Eu tava tentando conseguir um trabalho para me manter enquanto estudava, aquela coisa toda. Pensei, por que não? Por que não, né? Por que Tem nada a não, perder, né? eu Não, sou né? assim também. Já tô ali, vamos lá. E eu me apaixonei de um jeito. A Avianca era incrível, né? Eu me apaixonei. Era ótimo mesmo. Eu me Então você apaixonei. começou com a Avianca. Eu não comecei trabalhando lá. Foi o meu minha primeira porta pra aviação, entendi, né? Assim, entendi. Foi o primeiro contato que eu tive Foi um com processo o universo. seletivo que você fez pra entrar na Avianca pra entrar naquele na momento. Avianca Brasil. E eu digo isso pra ele até hoje. Ele mora fora do Brasil, eu digo a ele até hoje que ele foi, assim, uma peça fundamental nessa minha trajetória na aviação, né? Legal. Sim. Porque depois disso, eu cheguei tão perto e foi, assim, bem próximo da época que a Avianca começou a ficar ruim das pernas, né, no Brasil. Então, eu cheguei tão perto que eu fiquei tão frustrado com aquilo que eu fiz. Eu vou fazer isso aqui Nossa. valer a pena. Sim. E eu gostei muito. Eu acho que era uma coisa que eu disse no início da entrevista, que às vezes a gente tem aquela predisposição. Eu acho que eu já tinha essa predisposição e eu não sabia. Sim. Né? Era Faltava uma coisa, o gatilho. Era uma coisa, era uma faltava. coisa tão, acho que tão clara, tão natural, que nem eu percebia, né? Que eu tinha essa predisposição para isso. E aí, depois que eu entrei no meio, foi que eu fui percebendo que tinha alguns sinais na infância. Minha mãe, você mandava carta pra sua tia, desenhava avião, aquela Olha. coisa toda, que eu tenho uma tia. Tinha uma ligação, né? Sim, olha Tinha que uma bacana. ligação. E aí, depois você vai fazendo o link dessas coisas, né? E por que hoje é tão natural pra mim hoje? Porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Sim. Né? E isso é muito nítido pra mim hoje, é muito vivo, depois que eu passei a viver dentro da aviação, né? E nessa primeira oportunidade eu não consegui chegar lá, cheguei muito perto, mas não cheguei lá. Mas ficou aquela E vontade ficou latente, né? como a gente diz, o mosquitinho da aviação mosquitinho, picou e nunca mais saiu do sangue essa vontade, esse desejo. E aí eu fui correndo atrás, fui me encontrando, né, no que eu queria realmente. Eu também era muito novo na época, eu tinha 18 anos. Então eu tava nesse processo, primeiro ano de universidade, aquela coisa, tentando me estabelecer no que eu queria realmente pra minha vida. E chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha, que acho que no início não foi tão aceita, mas assim, hoje eu posso dizer, ainda bem que eu escolhi. Que bom, né? Ainda bem que eu fui lá e fiz a escolha difícil que se tornou hoje a coisa fácil, né? Menina, que história bonita. E aí, assim, larguei a faculdade de Direito, eu tava no 6º para 7º período já. Meu Deus, já quase pra acabar. concluindo. Teus pais não quiseram te deserdar, não? Acho Sim, que minha é. mãe quer até hoje. Ela vai assistir, ela vai falar pra mim Tia, não depois. deserda não, deu certo. Não, deixa, olha como ele tá feliz, olha esse sorriso. Não, hoje ela tem essa ciência que eu encontrei o meu lugar, né? Mas na época foi um passo difícil, assim. E eu quero te perguntar, foi difícil, como você falou, como é que foi o processo de trabalho pra você entrar? Que você deu assim, tipo uma Sim. pincelada, mas como é que foi? Por
exemplo, você aplicou, recebeu uma ligação, quais foram os passos? Eu apliquei pro aeroporto de Recife, que eu sou de Recife. O aeroporto de Recife, na época, e para ser agente de aeroporto. Olha! Né? E foi como eu comecei a minha trajetória, eu não comecei direto no voo. Eu fui lá lapidando, tentando aqui e ali, fazendo networking, até chegar pro voo. Quando eu entrei no aeroporto, eu já estava pronto para ir pro voo, talvez não psicologicamente, né? Sim. Porque a gente tem todo um trabalho para chegar lá. Mas eu já tinha a carteira, eu já tinha o curso, eu já tinha a NAC, eu já tinha... Eu tava pronto. Pela papelada, né, eu tava pronta. Sim. Mas ainda faltava muita experiência. E hoje eu entendo porque que aconteceu no tempo que aconteceu. Né? Demorou um pouco, certo. Mas chegou no tempo certo. E eu passei por muita coisa antes de chegar nisso. Eu consegui, depois de um tempo, entrar no aeroporto. Comecei a prestar serviço para uma empresa terceirizada, como agente de aeroporto, mas porque lá em Recife a gente tem voos internacionais de companhias europeias, a americana acho que não tem mais, mas na época que eu entrei tinha muita europeia, tinha Air Europa, TAP, etc. E aí eu entrei nessa terceirizada para prestar serviço de agente de aeroporto para as europeias que pousavam lá, porque eles não tinham funcionários orgânicos, né? Então eles contratavam a gente através de uma empresa para prestar esse tipo de serviço, de embarque, de check-in, de bagagem e tudo. E aí eu entrei como agente de aeroporto e como agente de portão de embarque para TAP e para Air Europa lá em Recife. Passei 1 ano e um pouco lá, migrei dentro da empresa em alguns setores, tinha uma outra empresa também de Cabo Verde que voava para lá, que era bem legal, fazia Ilha do Sal, Recife direto, era um voo muito massa. Que demais! Era bem bacana. Que demais! Bem bacana. Era um voo que era o pesadelo da gente, às vezes. Porque eles operavam com 757, que é um Boeing. Ele é só comprido. Ele é um narrow body, mas ele é um narrow body mais antigo, que já tá um pouquinho mais... Mais retrô, né? Um vintage. Né? E os da Cabo Verde era vintage do vintage. Então, aquele avião é longo, hein? Ele é longo demais. Ele parece que parece que não caba mais. E o cockpit dele é bem legal, né? Que é rebaixado, assim, é diferente. E aí, a gente tinha muito problema, porque era uma empresa pequena que aventurava fazer esses voos transatlânticos, mas eles não tinham muitos aviões. Eles tinham uma parceria com a Islander, mas eles faziam essa permuta de avião porque era o mesmo modelo. Mas eles não tinham muitos aviões, então era um voo muito problemático. Cancelava, a gente passava a noite no aeroporto. Manutenção. O voo tinha que pousar de 11 da noite, só chegava às 6 da manhã. Então, assim, era caótico. Eu acho que foi aí que eu fui me lapidando nessa questão do atendimento ao cliente, né? De tentar trazer essa satisfação no caos, né? Porque a aviação mexe muito. A aviação é esse balanço, né? Entre a expectativa do sonho e a expectativa do caos. A gente sabe que a gente vai viver um pouquinho dos dois em algum momento, o tempo todo. Mas desde que você entrou para trabalhar como agente de aeroporto, já era a sua vontade voar? Já. Eu já estava Você já tinha toda a papelada, como você mesmo falou. Isso, só que como era um universo novo para mim, então eu pensei, já que eu ainda não tô tendo a oportunidade de virar comissário direto, era um mercado que na época estava muito saturado, né? A gente não tinha tanta vaga quanto a gente tem hoje. É mais difícil. Então, estava muito saturado. A gente tinha muito profissional se formando, as empresas estavam estagnadas, né? A gente estava com a economia difícil na época, antes da pandemia, né? Para a aviação estava difícil, ficou mais difícil durante a aviação, agora a gente está dando uma guinada de novo. Legal. Mas foi bem difícil. Então, assim, para mim, então eu vou começar a ficar próximo desse universo, né? Vou me lapidando aqui, entendendo como funciona a engrenagem, porque a aviação é uma engrenagem, são muitos setores trabalhando juntos para fazer aquilo ali acontecer. A gente olha, pensa que é só o avião, mas tem muita coisa ali por trás. É muita coisa. Né? Então eu fui, vou conhecendo por aqui, vamos ver no que vai dar. E aí, depois de um tempo, eu fiz várias migrações dentro dessa empresa, fui trabalhar para essa Cabo Verde, e aí, num processo seletivo lá que aconteceu entre os funcionários, eu consegui assumir a loja da Cabo Verde em Recife. E aí, eu comecei a trabalhar no horário comercial, sair daquele... Uma vida normal. Daquele fuzuê da escala, né? Da aviação, que a gente sabe que é bem complicada. Então, eu comecei a meio que voltar à escala CLT, digamos assim. Eu trabalhava segunda a sexta, horário comercial, eu ficava com um representante direto da Cabo Verde lá trabalhando. E eu acho que foi a época que eu mais evoluí, digamos assim, nessa questão do atendimento, de saber como funciona, né? De me comunicar com Cabo Verde. Né? De, sabe, assim, pra mim era incrível, assim, quando eu conseguia falar com o pessoal de lá com aquele sotaque português e tudo mais. Era bem carregado, bem carregado. Era muito massa, era muito legal. E foi uma experiência muito enriquecedora pra mim, nesse período. E eu tava bem, digamos assim, né? Mas eu não tava onde eu queria estar.
Eu não tinha chegado ainda onde eu queria chegar. Eu estava bem financeiramente, era um emprego que me pagava bem, que eu conseguia estar em casa todo dia, que eu conseguia voltar, que eu tinha feriado, que eu tinha... Voltei a ter aquilo que a aviação tira da gente, né? Às vezes o feriado, aquela coisa. E aí veio a Latam. E mudou a história toda. Mudou a história toda. Fez a grande reviravolta, né? Eu consegui receber a oportunidade de ir pro solo. Eu recebi um convite para participar do processo seletivo no solo, para trabalhar no aeroporto. E isso foi um pouco antes da pandemia. Eu já estava bem perto, ali no final do ano de 2019. Então, para mim, era tipo, ok, vamos lá. Eu sei que aqui eu não consigo chegar lá. Eu preciso ir para uma nacional para conseguir migrar, para virar comissário um dia, quem sabe, que era muito difícil. A gente via 2, 3 colegas virando comissário muito raramente, principalmente quando estava já na empresa. Os processos seletivos eram muito longos, muito exaustivos, tinha que ir para São Paulo o tempo todo, voltar, tinha que ter grana para isso. Ah, tinha que tirar do bolso, eles não pagavam? Não, amigo. Não pagaga, é tudo por tua conta. Eram 5, 6... Quando você tá já fazendo o processo para a empresa, você continua pagando? Eram 5, 6, 8... Talvez isso mude quando você seja contratado, mas até você ser contratado é um investimento seu. Eram muitas etapas, você tinha que ficar indo e voltando para São Paulo ou para a sede da empresa. Ainda mais quando você trabalha em terra, você não tem, no caso, o nosso passe, o nosso passe benefício livre. Do passe livre, né? O CAT 2, que nem a gente chama, isso. né? Coisas assim. Então, tem que tirar realmente e pagar a sua passagem. Mesmo que seja do benefício, mas você tem o gasto. E aí, você também ainda vai ter o hotel, você vai ter o transporte, você vai ter a comida. Meu Deus, tudo isso do bolso? Você tem que tirar do bolso. Então, nessa época, pra mim, eu não cheguei nesse momento. Eu acho que Tava jogando Tigre foi também. aquelas... Eu queria dizer nada aqui, mas não é isso. Eu não cheguei no processo seletivo pro voo nessa época. Eu fui pro processo de agente de aeroporto, né? Então, pra mim foi mais tranquilo, porque eu pensei, não, agora eu tô aqui, vou entender a cultura da empresa, vou estudar, vou me adaptar. Eu sempre tive uma admiração pela empresa que eu tô hoje, então, assim, vou tentar... ir lapidando e por aqui para ver como é que vai acontecer. E aí veio a pandemia. E ninguém sabia o que ia acontecer, né? O mercado da aviação foi muito afetado pela pandemia. Acho que no mundo todo, né? Vocês conseguiram ter algum suporte financeiro pelo governo durante a pandemia? Não. Nada? Não. Quem tinha, quem não tinha, ficou com menos ainda. A gente teve vários programas de licença não remunerada nas empresas, né? Sim. E para tentar manter o cargo, tipo, você trabalhar não em outra precisar empresa ser você desligado. continuar lá ligado à empresa, mas é financeiro mesmo, nem. Você ficava tipo uma licença. Você ficava de licença. Uma licença, entendi. E quanto tempo você ficou com isso, gente? Eu ainda trabalhei bastante durante todo o pico do início da pandemia. Eu trabalhei muito. amiga Andréia? Quanto tempo você ficou? Eu fiquei mais ou menos um mês e meio com a escala, tiraram todos os voos. E ficar em casa, literalmente. E aí, quando retornou, depois de um mês e meio, 2, aquela coisa de... Era um ali, outro aqui, outro acolá, muito pouca gente voando, os voos cancelando de última hora, porque também o gasto que é um avião, pra poder combustível, apoio de solo, aeroporto. E tinha o distanciamento, né? As regras também. Não tinha serviço de bordo. A gente fazia realmente aquela parte da segurança. A gente não fazia serviço nenhum, o tempo todo sentado. E, Nil, gente, eu quero perguntar outra coisa. E eu quero que você responda e Gabriel, gente, eu tô pensando. E, Gabriel, também pergunte pra nós, porque eu também quero responder algumas coisas aqui, mas eu queria que a gente tocasse nessa questão da nossa rotina, que não existe rotina, né? Porque a gente tem outros assuntos que eu quero falar e eu me sinto muito confortável pra falar isso com vocês, então sinta-se o direito de ficar perguntando aí. Como é que você fez? Que, tipo, durante a pandemia teve um período muito difícil, você ficou sem trabalhar, sem ganhar, e depois volta. Como é que foi essa volta pra essa rotina que estava totalmente desregulada? Foi desafiador, no mínimo, pra gente, né? Principalmente pra mim, que tinha acabado de entrar na empresa. Nossa. Então, assim, foi bem desafiador. E, ao mesmo tempo, foi bom no sentido que eu tive a oportunidade que talvez, sem esse distanciamento do trabalho, eu não tivesse tido, né? Porque quando a gente voltou, quando teve a retomada, começou a flexibilizar, começaram a aumentar as frequências de voo,
eu consegui talvez galgar cargos mais interessantes, porque não tinha funcionário, né? A gente voltou com o que tinha. E depois a gente parou para pensar, a empresa, né, no caso, parou para pensar como é que ia fazer para recontratar, para remodelar esses contratos e tudo mais. Então, assim, eu entrei como check-in e quando eu voltei, me colocaram no portão para fazer embarque. De um 777 lotado. Uau! Então, assim... Só isso, mais nada. Então era desafiador e foi isso mais que foi moldando a gente, que foi trazendo esse desafio, a gente foi superando isso dia a dia. E aí eu passei todo esse tempo tentando me aprofundar nessa minha função, né? Que não era meu ponto final, eu queria chegar no voo, mas para mim já não tinha mais expectativa, né? Por conta dessa questão da parada da pandemia, a gente não sabia quando as coisas iam voltar ao normal, nunca. Que assustador, né? Era difícil. Assombroso. Foi Era assombroso. complicado. E aí a gente teve essa reviravolta muito rápida, mais rápida do que a gente esperava, acredito. Que foi muito Acho bom. que a Andrea deve ter sentido isso também. Quanto tempo demorou pra vocês lá fora? Demorou bastante. Nós tivemos, eu lembro que nós tivemos o toque, não toque de recolher, mas a quarentena, né? Que nós tínhamos que ficar em casa por um tempo lá, muito tempo. Isso chegou dia 16 de março. Eu lembro que eu trabalhava na Apple na época e meu contrato que ia ser renovado pela segunda vez, que eu tinha sido promovido 2 vezes, não pôde ser renovado. Porque fecharam tudo. Sim. E eles falaram, não é nem pra sair de casa. Sim. Então eu fiquei imaginando, gente, como é que vai ter lockdown aqui também? Tem um lockdown, yes. E aí, tipo, eu fiquei, gente, como é que pode? Foi o mesmo período como é que pra gente, vive acredito, desse né? jeito? Pagar aluguel, foi comer. bem difícil. Foi bem difícil. Tanto que, assim, muitas pessoas se reinventaram na pandemia. Sim. Né? Tipo assim, começaram a fazer balões decorativos, criaram aquela coisa de fazer bolo, de fazer comida. A gente descobriu os talentos do Masterchef. É aquela coisa de você mostrar. Eu ainda peguei... microempreendedor, né? Sim. Se refazer do inesperado, né? Sim, foi Muita muito gente legal. virou motoboy, literalmente, começou a fazer entrega, trabalhar de Uber. E depois de quanto tempo que ficou melhor? Eu consegui o primeiro processo seletivo para tentar ir para o voo, já com essa demanda voltando, né? Que eles estavam precisando de comissário, em 2022. Não, mentira. No final de 2021. Já estava rolando essa demanda. E aí eu não consegui ir porque eu estava com alguns impedimentos no solo de administrativo de mesmo. tempo, porque né? a gente tinha que trocar de cargo com muita frequência por conta da falta de funcionário. Então a gente eu era check-in, uma hora eu estava no embarque, outra hora eu tinha que aprender loja do dia para noite para ajudar num voo que cancelou e a gente não tinha funcionário para dar conta daquele avião lotado que cancelou. Então, assim, era muito difícil de conseguir, né, essa liberação, digamos assim. E aí, no segundo processo seletivo foi no início de 2022, que foi quando eu consegui participar e foi um longo processo, mas aí eu consegui, acho que em julho de 2022 eu já tinha meu resultado final que eu tinha conseguido passar pro voo. E foi, assim, um alívio. Assim, eu achei que eu não ia chegar nem tão cedo, né? Já no início, já era uma profissão muito difícil, muito concorrida, muito saturada. Veio a pandemia, pra mim, o sonho tinha acabado ali. Abalou né? todo mundo, né? Pra mim o sonho tinha acabado ali. E eles trouxeram isso de volta pra gente de uma forma, acho que mais democrática até, né? A gente conseguiu fazer processo seletivo online, a gente conseguia... Então, todos aqueles impedimentos financeiros, de deslocamento, tudo que a gente tinha antes da pandemia, que dificultava realmente, meio que nichava, né? Os comissários pra gente conseguir chegar lá, meio que caiu por terra. Então, ficou mais acessível. E foi um processo de seleção que até hoje tem, né? Sim. Tem muito o primeiro contato via telefone, fazer um vídeo, vídeo chamada, para depois você começar no presencial. As empresas, elas mudam muito o esquema de seleção, mas a pandemia veio também para mudar isso. Então, ajudou muito as pessoas que moravam longe, elas sabiam que em algum momento elas teriam que vir para cá. Mas até a prova, no caso do idioma, a primeira conversa, né, com o tutor e tudo mais, com o gestor, no caso, né, foi uma coisa que até hoje a gente tem a nível de seleção, né? Sim. Mas, por exemplo, no período de pandemia e recente pós-pandemia, obrigatoriamente online, porque, obviamente, pandemia. Mas agora, passado toda essa fase, voltou a ter que ter o deslocamento ou não mais? Não, tem o deslocamento. Em algum momento você tem que fazer o presencial. Vai ter que ter esse contato. Mas, por exemplo, muitas empresas fazem o quê? O primeiro contato, tanto que é uma coisa que eu falo bastante pro pessoal. Gente,
se inscreveu, atende o telefone e já se prepara. Porque, ao mesmo tempo, o gestor, né, a pessoa que vai estar do outro lado da linha, ele pode falar com você no português, como simplesmente ele já vai começar, hi, good morning, my name, né? E vai começar já a tua entrevista no idioma, no inglês ou espanhol, seja lá qual for. A demanda, aí depois, sim, vem a fase presencial, que tem a dinâmica de grupo e tudo mais, mas tem esse contato telefônico. Algumas empresas até pedem um vídeo. Quando você se inscreve, e é um vídeo que você grava uma única vez e não tem chance de um segundo. Entendi. Tanto que é uma coisa também que a gente comenta bastante. A gente ensaia o vídeo, porque na hora que você der o play, não tem tempo. Então, muita coisa, a pandemia foi ruim, mas trouxe essa facilidade de quem mora longe, porque é um gasto. Né? É a passagem, é a acomodação, é a comida, é a roupa, é tudo, né? E você, e é tipo, às vezes é uma vez aqui, você vai ter que voltar daqui 15. Quem que vai conseguir ficar longe de casa, numa cidade que você não tem nada nem ninguém, né? É bem história de superação mesmo. Sim, né? E se reinventar. O tempo todo se reinventando, se descumprindo. Eu paro às vezes para pensar, e se você parar para avaliar o quantos sacrifícios, né, o comissário ele tem que fazer. Não só esse sacrifício financeiro, mas o emocional, o presencial, o físico. Vocês estão falando aqui, eu já estou com um monte de pergunta na cabeça, porque aí essas perguntas elas vão valer para todo mundo agora. Porque vocês todos são comissários, eu sou o viajante aqui. Então... Você foi acionado para viajar com a gente. Não, total. E eu tenho muita curiosidade, na verdade. Porque assim, para nós que somos viajantes, a percepção que a gente tem é que é tudo um reloginho suíço, né? E isso tem que ser porque a gente sabe que a aeronave em solo, um minuto que passa custa sei lá quantos $1.000 lá e por aí vai. Você, depois de uma jornada longa, o qual você tinha um sonho de voar, chegou até o voo. Criou-se uma rotina diferente da rotina que você tinha antes. Essa rotina a qual você foi inserido naquele momento, ela, por exemplo, realidade de escala. É a mesma para quem é um agente de aeroporto, quando você se torna um comissário, essa questão de ter que ter o sacrifício, que eu quis aproveitar o gancho por causa da palavra sacrifício, porque aqui entra sacrifícios de várias originalidades. Então a gente tem sacrifício dos feriados e etc, que você falou que era um ponto. Tem a questão emocional também, porque você vai ficar longe da família, você vai ter... não pode ter muito apego aos locais ou às coisas, porque eventualmente você vai ter que estar aqui e acolá. Então, como que é essa nova rotina para você se tornando um comissário, para que eu que não sou da vida possa conhecer um pouco mais disso? Então, boa pergunta. A escala de trabalho em si é bem semelhante, né? A gente tem aquela rotatividade, não tem dia certo para folgar, é bem aleatório. É a escala de revezamento que a gente chama, né? Então, assim, é tudo bem semelhante nesse sentido. A diferença da virada de chave é que eu não vou voltar para casa todo dia, né? Na minha empresa eu não tenho base na minha cidade. Eu sou de Recife, eu não tenho base em Recife. Então, eu tenho que me mudar para minha base contratual. Então, passou a ter toda essa preocupação com o processo de mudança para São Paulo, né? E aí, de início, a gente não escolhe a base que a gente vai ficar. É a demanda da empresa. Certo. Se a empresa precisa de comissário em Brasília, ela vai contratar para Brasília. Se ela precisa para São Paulo, ela vai contratar para São Paulo. E isso para você era tranquilo? Era. Eu já tinha essa noção de que ia ser necessário abdicar desse... E eu que não tinha. Eu fiquei 3 dias chorando. Não. Eu fui porque quando me ligaram, falaram pra mim, tipo, primeiro que gente, não foi uma questão de sonho, né? Eu fui porque eu queria muito viajar o mundo, eu queria conhecer, eu já viajava com o meu próprio trabalho, que eu trabalhava antes, tecnologia. E aí meus amigos falaram, Rodolfo, você tem tanto a ver, que quando eu entrei eu falei, gente, como é que eu não fiz esse negócio antes, né? Só que o tanto de sacrifício que eu tive que fazer, e eu lembro que quando eles me ligaram, eles falavam, eu morava em Califórnia, São Francisco, eu queria estar lá com os meus amigos, eu não tenho ninguém nos Estados Unidos, eu tô sozinho lá, minha família é toda aqui no Brasil. Então, eu lembro que eu via tanta notícia ruim de Chicago, gente, e era feio, as notícias, os crimes, tudo. A sua necessidade de mudança para Chicago foi porque a base me mandou para lá, ou eu ia para lá ou eu não ia para Você também passou por isso? Eu não passei, mas, por exemplo, as empresas, elas abrem a seleção, mas, por vezes, elas já te avisam.
Ou então só no final. Eles vão chegar para você e falar assim, olha, a vaga é para Brasília, a base vai ser Fortaleza. Só que quando eles me ligaram... Aí você fica assim, gente, mas como assim? Sim. Não, mas aí que tá, quando eles te prometem... Não, mas eles podem te prometer uma base e no final trocar. Sim. Você vai ficar à disposição, a sua vida pertence à empresa que você trabalha. E existe troca de base? Existe. Depois de um período você pode trocar, por exemplo, o meu... É tudo por necessidade da empresa. Eu fui pra Chicago e aí eu nunca tinha morado na cidade que neva. Não. Menina, eu cheguei lá, eu reclamava do frio da Califórnia. E eu lembro, eu chegava, sabe o espinhaço que a avó da gente fala? Nas costas. Vi um vento frio assim, batia assim nas costas, ó. Que eu falava, Deus, eu nunca mais eu reclamei do frio, nunca mais eu reclamei de nada. Sim. E não tinha ninguém. Nada. Eu chegava, eu ia, eu viajava, eu morava com umas meninas que também ninguém morava lá, todo mundo era de fora, a gente, né? Mas aí ninguém tava em casa, então a casa era só minha, morava perto do aeroporto. Só que eu pegava os meus dias off e ficava viajando. Tentava viajar, ia pro Brasil muito, né? Que eu podia viajar de graça, né? Que tem os, né? Tem os benefícios. Mas, gente, ainda assim, o sacrifício às vezes te faz perguntar, será que isso mesmo vale a pena? Esse sacrifício de, às vezes, eu tô aqui em São Paulo, família tudo no Recife, reunida lá, fazendo um churrasco, eu aqui domingo sozinho. Acabei de trabalhar 3 pernas, né, de voo, tô cansado. Então, existe um sacrifício nesse começo para chegar daqui a um tempo e ter uma senioridade, que nós vamos falar sobre isso também, né, ao decorrer do Pode Voar, para as pessoas aprenderem mais sobre isso, que é essa hierarquia de tempo de casa. Né? Quanto mais tempo você tá na casa, mais regalias você tem. Para muitas empresas. Sim. Né? Eu não sei como é que é na de vocês aqui, particularmente o beabá, né? Mas lá fora é senioridade. Senioridade significa o tempo de casa. Quanto mais velho você tá na empresa, mais regalias de escolher a sua escala, escolher as viagens, tudo que você pedir, você tem prioridade. As suas folgas. As suas folgas, o seu tempo off, né? Férias, tudo vai pra você. Eu acho muito interessante que a aviação, ela gira em volta do termo horas de voo, né? Então, quanto mais horas de voo seja para piloto, seja para vocês, vocês têm mais benefícios, vamos colocar assim. É basicamente isso. É você olhar para trás também, né? Ela pode falar muito mais do que olhar para trás e ver. Você vive uma vida voando. A Andréia viveu uma vida voando. A pessoa tá quanto tempo, né? Não pode nem falar mais o negócio que ela tá com o cabelo tão bonito. Eu tô com o cabelo tão bonito, né, gente? Olha, deixa em off, deixa em off. 39 anos de idade, ela começou a ter 3 anos, gente. Igual o Nil, ela foi na mesma turma do Nil. A gente tá na mesma turma. Nil, você falou que aí a gente entrou aqui na conversa sobre rotina, e aí também para todos. Como que hoje você faz voos internacionais? Na América do Sul. Como existe algum tipo de evolução dentro da carreira de um comissário para você poder fazer voos internacionais? Por exemplo, existe obviamente a barreira da língua, acho que esse já é um primeiro passo. Mas quando você entra, você já pode entrar fazendo voos internacionais ou isso não é possível? Na empresa que eu trabalho hoje, sim. Tá. A gente tem uma setorização de voos um pouquinho diferente. A gente tem os voos domésticos, os voos regionais e os voos internacionais. Os voos que são feitos aqui com os aviões narrow body, que são os aviões de um corredor só, os menorzinhos que fazem voos domésticos no Brasil, a 320, a 321, a gente consegue fazer voos na América do Sul com eles também. Então a gente chama de voos regionais, que são voos que atendem a demanda das filiais da empresa também. Certo. Então esses voos a gente já entra na empresa fazendo. A gente tem um período de carência, mais pela experiência mesmo, para aprender como fazer o service board, que é um pouco mais elaborado, um pouco mais diferente. Mas a gente já consegue entrar fazendo esses voos. Os internacionais de fato, que são os transatlânticos, Estados Unidos, Europa, usando avião wide body, aqueles aviões grandões que a gente vê nos vídeos e tudo mais, que é o sonho de todo mundo, né? Aí demora um pouquinho mais. É como o Rodolfo falou, a gente começa a entrar nesse padrão da hierarquia, né? Quanto mais tempo de casa, a gente recebe uma turma quando a gente entra na empresa. Então, essa turma é meio que a numeração da gente pra gente saber quando que tá chegando a nossa vez, digamos assim. É o elo da nossa família, né? Que a gente cria uma família quando a gente é colocado na turma. Tá todo mundo vindo ali de todos os lugares e se juntando naquele meio, naquele padrão, naquela rotina diferente, né? E também porque a gente sabe onde é que a gente tá dentro da empresa, em numeração.
né? Sim. Então, assim, a gente consegue saber, através do número da turma, quanto tempo, em média, a gente pode chegar no internacional, a gente vai virar chefe de cabine, que são os degraus pra gente ir chegando e galgando outros cargos dentro da empresa, dentro da função que a gente tem, como comissário ainda, né? Não indo para outros setores. Mas como comissário, a gente tem essa perspectiva de virar instrutor, que é quando a gente começa a ensinar outros comissários que estão chegando na empresa agora, e aí a gente recebe algumas regalias por isso também, a gente consegue pedir uma folguinha a mais, a gente tem uma prioridade para pedir um pernoite legal, tipo, eu quero pernoitar em Lima mês que vem, eu peço, eu tenho mais chance de ser atendido. Então tem essa evolução de carreira, né? Que é bem legal, é bem... É porque tem o instrutor e tem o instrutor de solo, de voo, o checador também, né? E mais o checador ANAC. O checador ANAC, exato. Entendeu? Então, dentro da nossa carreira, você tem esses estágios que você pode. Então, por exemplo, muitas vezes você pode ser um comissário auxiliar, não necessariamente um chefe, mas você pode ser instrutor de solo. Isso. Aí, você, quando se torna um chefe, você pode ir para instrutor de rota, né? De voo. Aí, você pode passar checador da empresa e checador credenciado da ANAC. Então, por exemplo, eu no Egito Antigo, né, que eu costumo brincar, no Egito Antigo, eu era comissária auxiliar, mas eu era instrutora de solo e checadora da ANAC. Mas eu nunca tive o cargo, porque eu sempre quis subir avião. Então, quando tinha a oportunidade de eu sair chefe no avião, eu pulava para um avião maior. André, quer sair supervisor aqui ou sobe de avião? Eu sempre subi. Tanto que, graças a Deus, eu tenho 2 linhas de equipamento graças a isso. Eu nunca quis ter cargo. Que legal. Até quando eu saí instrutora, checadora, meu pai falou assim, você vai se atrever num cargo? Eu falei assim, pai, para fazer alguma coisa. Mas é assim a nossa sequência, né? De carreira, Nossa, né? É maravilhoso. É muito bacana. E para quem não conhece, que a gente tá falando muito de checador, acho que a galera não sabe muito bem o que é. Explica né? o que é checador. Gente, desculpa, ele vai explicar. A gente tem esse costume de usar jargão, né? É meio que um linguajar nosso. Essa era a minha próxima pergunta, checador. Então, quando a gente é chamado para ser comissário, a gente não é comissário já de fato. A gente vai fazer todo um treinamento dentro da empresa. O que a gente aprendeu na escolinha da aviação, a gente vai aprender, só que mais especificado para o tipo de avião que a empresa voa, para a necessidade da operação daquela empresa. Então, a gente tem uns meses de treinamento, 1, 2, 3 meses, que a gente fica dentro da sede da empresa tendo aula. Por isso que tem o instrutor de solo, que a Andrea falou, e tem o checador, que é o que vai encontrar você no final desse treinamento. A gente passa esses meses em treinamento, aprendendo o manual da empresa, o avião que a gente voa, as diferenças dos aviões. E aí, quando é no final, a gente passa pelo cheque, que a gente chama, que é o cheque ANAC, ou o cheque da própria empresa, que é o que vai habilitar a gente para ter a CHT, que é a carteira do tripulante, que habilita a gente para operar o avião. Que chama? CHT. CHT. Carteira... habilitado. Certificado de habilitação técnica, isso. Que luxo, que chique. Isso. Aí essa carteirinha, ela é uma carteira oficial, emitida pela ANAC, que a gente anda com ela, a gente acessa as áreas restritas do aeroporto com essa carteira. Então, para ser comissário, a gente precisa dessa carteira. E para ter a carteira, a gente tem que passar pelo checador, que é o cara que vai passar 1 hora e meia contigo lá, ou a mulher, entrevistando você. É como se fosse um avaliador para dizer que você está apto a receber a certificação. Vai comprovar a tua proficiência. Exatamente. Entendi. Amigo, e depois de tudo isso, dessas loucuras da vida, de viver o mundo assim, desbravando, vale a pena no final do dia? Vale. A gente cansa bastante, né? É exaustivo, a gente tá longe de casa, a gente tá longe da família, a gente tá longe da parte boa e da parte ruim, que também aflige a gente tá longe da parte ruim quando acontece, né? Acho que é o maior medo do tripulante, é estar longe quando as coisas ruins acontecem, não quando as coisas boas. Porque quando a coisa boa acontece, a gente faz uma chamada de vídeo, a gente comemora, a gente liga. Hoje em dia é tão bom isso. Né? Mas quando a coisa ruim acontece é que a gente fica... sei lá, né? Vamos ver como é que vai ser. Sim. Então, vale a pena. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. 90% que eu conquistei na minha vida hoje, que não é tanto ainda, mas é por conta da aviação. Assim, as oportunidades que eu tive. Cara, minha mãe tem 60 anos. Ela nunca saiu de Pernambuco. Oh, uau, que linda. Até o ano passado. Você trouxe ela, puxou ela pelo pé. Que eu pensei, eu parei assim, eu gosto muito de viajar, né? Além de tudo, eu vivo dentro do avião. O pessoal até brinca, tá de folga, tá no avião, tá? Enfim, indo visitar a família também é lazer, né?
Eu tenho esse espírito viajante também. Infelizmente, eu tô sempre planejando a próxima viagem. Isso é ótimo. Felizmente. Sim. E aí, eu pensei, cara, eu vou passar agora a tirar um tempinho pra proporcionar isso que eu tô tendo pras pessoas que eu amo. E a aviação proporciona isso pra gente também, né? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de expandir esse leque pra nossa família, pras pessoas que a gente ama. E aí eu tirei o dia... A gente tem alguns eventos que a gente não consegue. O ano passado eu consegui o Dia das Mães. E aí eu pensei, vou fazer algo diferente. Peguei ela, comprei a passagem. Que bonitinha. Marquei o hotel, não falei nada, né? Cheguei assim pra ela, fiz, mãe, a gente vai pra Paris. Não. Que legal, E não foi uma viagem aqui? Não, o mundo deu volta. 2 horas. Parou em Paris, tá? Se era pra fazer, ia ter que fazer com classe. Que Classe. lindo, E ela, legal, E ela, não, como é que eu vou pra Paris? Eu nunca saí nem de Pernambuco, como é que eu... Você vai pra Paris. Não, mas quase que não ia. Consegui fazer ela ir, tava trabalhando, cheguei de um voo de Santiago, tripulando, o voo atrasou, fechou o aeroporto em Santiago, a gente demorou pra taxiar, voltamos. Eu deixei ela no meu apartamento aqui em São Paulo, trouxe ela um dia antes, né, pra São Paulo, deixei ela no meu apartamento, fui fazer esse voo pra Santiago. Quando eu cheguei, já tava em cima da hora pro voo. E aí eu moro em Congonhas, eu tinha que levar ela pra Guarulhos, né? Nossa. Eu tinha que voltar pra Congonhas, pegar ela e levar ela pra Guarulhos. E aí quase que a gente não consegue embarcar. Nossa. Eu ia com a minha empresa, ainda tive que remarcar com outra, porque eu não consegui chegar a tempo. E foi assim, ela viveu tudo, né, nessa viagem. Ela vai assistir, ela vai ficar falando. Não bastava a viagem, tem toda a emoção. Ela junto, viveu né? toda a emoção de embarcar de stand-by, de ter que fazer o translado e atravessar São Paulo para chegar em Guarulhos. A ansiedade do stand-by. A ansiedade do stand-by. Sei do bem. stand-by em outra empresa que não era a minha. Que você já perde ali um pouquinho que você já de perde lá a prioridade na lista. E ela foi de Air France para Paris. Luxo, executiva. Não, fomos de econômica. Mas tá ótimo. Mas na volta, ela experimentou a executiva. Pela empresa que trabalha, né? Sim. Que E demais. foi, assim, surreal. Eu nunca tinha voado de executiva na minha empresa e, assim, foi o momento certo para acontecer. Que bom. Foi Que incrível. bacana, que E é uma bacana. oportunidade que talvez não. Eu acredito que eu não teria essa oportunidade se eu não tivesse entrado para aviação. Isso é verdade. Sabe? Ou outras oportunidades que eu pude proporcionar para ela, para minha família, para mim mesmo. Pra você Sim. também. Então, assim, é uma vida que talvez eu não imaginasse que eu chegaria a esse patamar de uma vida, não vou dizer rico nem nada, mas eu tenho a oportunidade de fazer coisas de um certo conforto que eu não tinha antes. Você colhe os frutos do teu Exato. trabalho, que não é pouco, né? Afinal de Exato. contas, é um A benefício gente trabalha mais que bastante merecido, para né? depois a gente chegar e dizer, Sim. eu vou aproveitar aqui um pouquinho. Merecido. Você aproveitou muito e aproveitou muito bem. Levou a pessoa que mais Sim. importa na sua vida, que é a sua mãe. E agora, Nil Costa. Manda uma mensagem pra galera que tá te assistindo e que tem o mesmo sonho e desejo de entrar nessa vida psicopata. De ser Que um só louco aguenta. Só louco aguenta. Não é pra quem pode, é Não pra é quem pra quer. amadores. Não é pra amadores, não. É pra quem Conta quer. pra esse povo, compartilha com eles uma mensagem direta do teu coração, pra quem nunca nem começou ainda o processo, mas vai passar por tudo isso e tá Sim. achando que vai ser moleza. Conta pra eles. Eu acho que acreditar no que você quer, né? Dar o primeiro passo é o mais importante. Se eu não tivesse dado o meu primeiro passo, eu nunca tinha chegado lá. Então, eu acho que acreditar no que você quer, ter essa atitude de dar o primeiro passo e, a partir daí, ter a determinação de saber que você vai viver o processo e vai encontrar algo bom ali. Seja onde você está tentando ou nas portas que vão se abrir depois daquilo. Então, assim, tenta, faz o que você tem vontade de fazer, que o teu sonho vai estar reservado para você, seja no caminho que você está tentando trilhar ou no caminho que a vida reservou para você. Eu encontrei meu sonho no caminho que a vida reservou para mim, não o que eu tentei trilhar. Então, isso pode ficar muito claro para quem hoje está em dúvida. Tenta, dá o primeiro passo e aí depois a vida vai te mostrar o que é seu. Nossa, que lindo. Muito obrigado, Nil Costa. Eu que agradeço. Obrigado por participar aqui junto com a gente. Obrigado por aceitar esse agradeço, convite. amigo. Foi maravilhoso. Obrigada Deus te mesmo. abençoe. A gente vai te convidar mais vezes pra cá. Já Essa aqui quero. não é a primeira Já vez. Tem quero. muito Não. tricô pra Tem fazer que tricotar aqui. bastante. Obrigado, Gabriel. Obrigado Prazer por imenso. participar, por também estar tirado um tempo aqui pra estar junto com a gente, dando esses papos maravilhosos, essas Prazer perguntas imenso, incríveis que você gosta de fazer Ele chega pra gente. Ele chegando. chega chegando. Chega chegando. E Andréia, meu amor, obrigado também Eu por que estar
tá aqui agregando muito e muito aqui, uma vida voando junto com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Quanta história, gente. Mais coisa pra botar no meu livro ainda. Mais coisa. E olha, você que também tá assistindo a gente, muito obrigado por assistir. Não esqueça de gostar, dá uma curtida, coloca o thumbs up aí nesse vídeo maravilhoso. Não esqueça de comentar, se inscreva no canal, ative o sininho pra você também receber as notificações dos próximos episódios exclusivos de pessoas assim, ó, vidas reais, histórias reais que inspiram. Então, se você quer fazer parte também dessa tripulação incrível brasileira, por que não? Comece o primeiro passo, dá o primeiro passo também hoje, a partir de hoje. Então não tenha medo, não tenha nenhum tipo de receio. É uma vida que dá muitos benefícios e também te dá muitas alegrias, né? Participe também do nosso podcast se você estiver interessado em compartilhar a sua história. Produção@podvapodcast.com e vem junto com a gente também contar a tua história, porque aqui, não se esqueça, aqui também você pode voar.